Nesse vídeo eu gostaria de demonstrar de uma forma prática como funciona o sistema preço da obra, como você pode utilizar aí. Primeiro, eu gostaria de explicar que o sistema foi criado para profissionais da construção civil desenvolver orçamentos e propostas de preço para o cliente de uma forma mais prática. Então esse sistema é voltado para ajudar o usuário a vender obras, certo? Porque você vai fazer de uma forma prática o orçamento, uma proposta a partir desse orçamento também automática e poder enviar para o seu cliente. E como é que ele faz isso? Como é que ele consegue isso? Através do método de padronização. Inclusive aqui mesmo na capa do sistema, na home do sistema, tem aqui vários projetos que cada um desses projetos são modelos de orçamento de obra que você pode usar aí adicionando apenas uma área, por exemplo, e você vai ter todo o padrão do orçamento montado aí para o modelo que você escolheu. Porém, essa padronização pode acontecer tanto no projeto inteiro, como também apenas em uma etapa da obra, certo? Você vai entender melhor. Para fazer um orçamento, você clica aqui no botão verde, vai aparecer esses três módulos, são três possibilidades de você fazer o orçamento, e eu vou começar a explicar o módulo rápido, que é o módulo que você vai usar para utilizar esses padrões que eu te falei por etapa de obra. Vamos lá, vou clicar aqui no módulo rápido, vou escolher o estado, para pegar os preços atualizados do estado, você vai escolher o seu. Aqui em cima tem um menu com todas as etapas de uma obra. Tudo o que você tem a fazer é escolher a etapa, eu escolhi aqui fundação. Então você vai escolher se é radier, estacas ou sapatas. Nesse exemplo eu vou usar sapatas. Vou usar mecanicamente o tipo da escavação e o tipo de armadura da esteira, vou colocar 10 milímetros. A dimensão, vou colocar uma dimensão de 1 por 1 para ficar mais fácil aqui. Profundidade da escavação, vou botar 1,5 m. E a quantidade, eu vou botar 12. Pronto, vou salvar. Então preenchi aqui a etapa de fundação. Eu poderia colocar outras fundações. Tem obra que tem outras fundações diferentes na mesma obra, então eu poderia criar outros cards aqui de fundação, certo? Mas aqui já vai dar para você entender. Então, olha só, eu preenchi a etapa de fundação. Vamos olhar o resumo para ver o que foi adicionado de serviço. Foi criado duas etapas no nosso orçamento. Movimento de terra, com o serviço de reaterro manual de vala, referente ao reaterro dessas sapatas. E também, dentro de fundação, foi criado concretagem, serviço de escavação mecanizada e o serviço de armação. Então, você pode ver que aqui o sistema, através de um padrão de uma fundação pré-estabelecido, montou seu orçamento dessa fundação, dessas 12 sapatas, com os coeficientes adequados a esse modelo, certo? Então você pode perceber que ao invés de você acrescentar manualmente esses 4 serviços, você preencheu apenas a etapa de fundação e todos esses foram adicionados aqui com os coeficientes montados e com preço atualizado. Tá vendo como é prático? E claro que você pode depois adicionar mais itens, ou então se você achar algum desses serviços aqui não vai precisar ou está com um coeficiente diferente do que você precisaria, você pode depois mudar, fazer alterações, incluir e excluir itens sem problema nenhum. Mas eu só quero que você entenda, esse módulo rápido vai servir para você fazer um orçamento mais prático usando esses padrões por etapa de obra. Agora voltando para o início, eu quero mostrar agora como vai funcionar o módulo padrão. E como o próprio nome já diz, usa um padrão completo de orçamento para que você coloque apenas uma medida e já tenha todo o orçamento montado com esse padrão. Então aqui em cima eu tenho as categorias de modelos padrão e também tenho os meus próprios padrões, que você mesmo pode montar aí e vai ficar nessa aba aqui, de meus padrões. Usando aqui esse exemplo de impermeabilização, vamos pegar esse modelo padrão aqui para a gente fazer um orçamento de uma impermeabilização de manta asfáltica, certo? Aqui tem informação sobre esse serviço. Então tudo que você tem a fazer é escolher o estado para pegar o preço e digitar a área dessa cobertura que você quer impermeabilizar. Eu vou colocar aqui 120 metros para a gente ver, clique em avançar. E aqui foi montado o orçamento dessa instalação de manta asfáltica. Então você pode ver que nesse modelo aqui de orçamento foi acrescentado vários itens, várias etapas, desde serviços preliminares, revestimentos. Serviços preliminares engloba a demolição do revestimento cerâmico. No caso, esse modelo aqui se refere à instalação de manta asfáltica, onde teria um piso cerâmico e precisava ser demolido. Então já acrescentou esses serviços. E aqui dentro da etapa de impermeabilizações, os serviços referentes à impermeabilização em si, com formação de meia-canas, execução de banho de reforço e assim por diante. E aqui no final, a impermeabilização com manta asfáltica e a proteção mecânica. De novo, isso daqui é um modelo que pode ser ajustado, que pode ser alterado, algum desses coeficientes, pode ser eliminado o serviço e
pode até ser usado esse modelo para criar outro modelo com outros serviços que você precisaria colocar. Mas o que eu quero que você entenda é isso. É o nosso método de padronização que deixa super prático e fácil a elaboração de um orçamento. Por último, nós temos o módulo raiz, onde você vai poder fazer orçamento por aqui também, escolhendo o seu estado para pegar os preços novamente. E aqui não tem padronização, aqui você vai colocar item a item. Inclusive é nesse módulo aqui que você vai poder editar e incluir outros serviços aos seus orçamentos padrão. E tudo que você tem a fazer para incluir itens a um orçamento aqui é escolher a categoria que você quer. Não, primeiramente você escolhe se vai ser um serviço, se vai ser um insumo ou se vai ser aqui um preço seu, que você vai poder criar seus próprios preços de serviços e insumos para poder usar nos seus orçamentos. Então você vai escolher se vai colocar um serviço, eu vou escolher um serviço, vou escolher aqui a categoria, eu vou colocar aqui na categoria de fundação. E aqui eu tenho estruturas e elementos, fundações, obras e contenção. Então eu vou colocar aqui, estruturas e elementos, tenho aqui esses itens, armadura diversas, cintas e vergas, concretos, custos estruturais, em alvenaria estrutural, escadas. Eu vou colocar aqui, vamos lá, aqui pilares, vigas ou lajes. Então tenho aqui armaduras. E aqui você pode ver que vai havendo uma filtragem e você vai podendo ver todos os itens que você pode adicionar ao seu orçamento dentro de cada subcategoria. Então, por exemplo, se eu quiser acrescentar aqui um pilar, eu vou clicar em pilar. E aqui qual o serviço referente ao pilar? Concretagem, fabricação de formas. Vou escolher fabricação de formas. Tem esses dois tipos de formas aqui. Vou escolher uma forma tipo circular. Aqui só deu essa opção. E eu cliquei aqui, fabricação de forma para pilares circulares em chapa de madeira compensada resinada. E aqui tudo que eu tenho que fazer é digitar agora a quantidade dessas formas, que no caso aqui está em metro quadrado. Novamente vou colocar uma medida para poder demonstrar e clicar em adicionar. Quando você for no orçamento, no resumo do orçamento, você vai ver que dentro da etapa de fundações e estruturas, a etapa é criada automaticamente para evitar também que você tenha que fazer esse trabalho. Está aqui o serviço que você adicionou. Muito simples de usar esse módulo raiz. Lembrando que você pode, além de usar essas categorias para poder achar o serviço, você pode também buscar aqui na pesquisa. Então, depois que você finalizar seu orçamento em qualquer um desses módulos, seu orçamento vai vir para essa aba aqui, de orçamentos. E aqui nessa aba ele vai aparecer nesse card aqui, e você clicando nele, você vai ter um painel completo com todos os dados desse orçamento, onde no primeira aba temos aqui o orçamento em si, certo? Com todas as categorias, você pode clicar e conferir. Dentro de cada categoria tem um olhinho aqui, nos serviços, para você ver o detalhamento de cada serviço, o que é que tem dentro de cada serviço, os preços dos serviços dentro dos serviços. Então você pode averiguar esses detalhes dos serviços. Se você trabalhar com empreita apenas de mão de obra, você pode ver aqui um orçamento gerado apenas com custos de mão de obra. Isso aqui é só o nosso sistema que faz essa separação. Então você pode ver que é o mesmo orçamento, só que cada serviço com custo apenas de mão de obra. Você vai ter listas de materiais e aqui a gente separa categorias A, B e C, que é justamente curva ABC que a gente chama. Os itens que mais impactam o orçamento estão na parte de cima, na categoria A, e lá embaixo, categoria B e C. Aqui tem os valores de cada tipo de insumo, materiais, mão de obra e equipamentos. Temos também os insumos separados por etapa de obra. Então, se você quer saber o que vai precisar de insumo, de materiais em cada etapa da obra, você vai poder ver aqui os insumos por etapa. Cronograma da obra, onde você pode editar o número de profissionais que vai ter em cada uma das etapas. E aí você vai controlando o prazo de execução de cada etapa. Por exemplo, aqui em movimento de terra, tem apenas a quantidade de um profissional e vai levar aqui um dia para ser feito. Vamos pegar outra aqui para você ver. Nessa etapa de fundação, vai ter um profissional apenas. Esse profissional aqui é um pedreiro, no caso. E os dias trabalhados são 33, dias corridos 43. Então, para eu editar aqui, e eu colocar, em vez de um pedreiro, 3 pedreiros, você vai ver que os dias trabalhados caem para 11. Então, você pode fazer esse ajuste no seu cronograma, que é muito bacana. E aqui nós temos um painel de dados que você pode ver aqui, dados importantes aqui do seu orçamento, como o custo total, separado por insumos aqui nesse dashboard,
custos por etapas. Se você for passando aqui, ó, você vai vendo os custos de cada insumo nas etapas, serviços de maiores custos, os custos de materiais, os principais, top 5 custos de mão de obra, top 5 custos de equipamentos. Aqui na aba de prazo, temos aqui prazo em execução, que é influenciado justamente pelo seu cronograma, né, dias úteis e dias não úteis. Também aqui os dias para cada etapa, úteis e não úteis, certo? Aqui informações do seu orçamento. E aqui nesses 3 pontinhos você pode fazer diversas funções com o seu orçamento, como você pode editar. Se você for editar, você vai ser levado lá para o módulo raiz, que eu já te expliquei para você editar. Você pode gerar um PDF. Aqui você tem todas essas possibilidades: orçamento apenas da mão de obra, a lista de materiais completa, a lista por etapa, cronograma e um orçamento resumido. Vou fazer aqui a geração desse orçamento para você ver como é que fica. Olha só, fica nesse template, super sofisticado, já puxa seus dados da empresa lá do seu cadastro e fica dessa forma. Muito fácil de ser analisado e fácil também de encaminhar para o cliente. Agora voltando lá, gerar uma proposta, tornar um padrão, certo? Você pode tornar esse orçamento aqui um padrão seu, que é muito bacana. Você pode multiplicar por unidades, que no caso, por exemplo, se esse orçamento aqui fosse feito para um pavimento de um prédio ou então para uma unidade de um condomínio, você poderia multiplicar por todas as unidades desse condomínio, né? No caso de se fosse um prédio, você faria o orçamento de um andar e multiplicaria pelo número de andares e teria o orçamento do prédio inteiro, entendeu? Com essa função combinar orçamentos, você poderia juntar esse orçamento aqui com outro orçamento. Isso vai ser muito útil quando você fizer orçamentos usando módulos diferentes. Por exemplo, se no módulo padrão você fez o orçamento de uma piscina e no módulo rápido você fez a da casa, você pode juntar esses 2 orçamentos em um único orçamento para criar uma proposta e mandar para o seu cliente. E aqui você pode excluir também seu orçamento. Por último, eu só quero mostrar aqui como você vai gerar a sua proposta. Todos esses dados aqui vai ser puxado do seu cadastro. Você vai cadastrar os dados da sua empresa, por exemplo, a história da sua empresa, os serviços que você executa aí. Você vai colocar imagens do serviço, ó, que vai vir junto quando você criar a sua proposta. Tudo isso para ficar mais prático e mais rápido. A missão da sua empresa, a visão, certo? A gente deixa modelos de texto para você só alterar alguma coisa para ficar mais fácil ainda. Então, quando você for gerar a proposta, já vai vir tudo isso do seu cadastro. Tudo que você tem a fazer é ajustar a proposta para o seu cliente, colocando aqui, quem sabe, uma capa. Colocar uma capa aqui, só para você ter uma ideia de como vai ficar. Pronto. E aqui concluir. E aqui a proposta já foi gerada, já posso gerar o PDF. E a proposta fica assim, super fácil, super prática, super eficiente e muito atrativa. Tudo para que você consiga ter mais tempo para outras atividades do seu dia a dia, perdendo menos tempo com orçamento, atendendo o seu cliente de uma forma mais ágil, mais profissional, para poder vender mais obras. Os dados que veio direto do seu cadastro, você não precisou perder tempo com isso, você só faz isso uma vez. Seus serviços que você executa, olha só, o alicerce da sua empresa, detalhes da proposta, essa parte você poderia ajustar para o seu cliente. Aqui vem o prazo de execução e o seu orçamento aqui, resumo aqui de uma forma bastante clara para que o seu cliente olhe rapidamente e veja a sua proposta de valor. Espero que tenha ficado entendido. O sistema tem outras funcionalidades, só que o objetivo do vídeo é mostrar apenas essa visão geral de como ele funciona e como ele pode te ajudar. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Um grande abraço.